Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Meu nome é Vitor Fontana, eu faço parte da equipe pastoral aqui da comunidade da Vila e essa é a nossa iniciativa na área de ensino, a Escola Bíblica que acontece aqui na internet, aqui no YouTube. Se você já nos conhece, eu não preciso de maiores apresentações, mas se você está caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez, essa é a segunda aula do nosso módulo de profetas. Se você andar um pouquinho para trás, você vai ver que a gente tem módulos já de evangelhos, do Pentateuco e da Bíblia como um todo. São sempre 8 aulas em cada módulo e você não precisa acompanhar exatamente onde a gente está. Você pode começar lá do começo. Mas se você quiser acompanhar de onde a gente está e depois voltar, também funciona. Hoje a gente vai falar especificamente de livros que a gente costuma tratar como históricos, mas que na Bíblia hebraica eles são tidos como livros de profetas. E por quê? Então, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Geralmente no mundo acadêmico o pessoal chama isso de história deuteronomista ou deuteronomística. E na Bíblia hebraica essa história é como se fosse uma história contada por profetas. Profetas são também, no texto bíblico, historiadores, e a gente vai contar o porquê aqui hoje nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal da Comunidade da Vila, fica feito o meu convite. A Escola Bíblica da Vila não é a nossa única iniciativa de ensino, nós temos também a Cozinha da Mensagem, que é um programa em que os pastores vêm aqui nesse espaço, que é um estúdio, e a gente discute o que a mensagem será. Então, o sermão, a pregação, como que ela vai ser, como que a gente aborda aquela perícope. Então, nós temos os sermões aqui no canal, nós temos os cultos que passam ao vivo por aqui e nós temos também a Cozinha da Mensagem, além da Escola Bíblica da Vila. Tudo isso para que você cresça em conhecimento bíblico e aprofunde o seu conhecimento. A nossa forma de contribuir com você que é membro da Vila e tem acesso a tudo isso, mas também com a Igreja Evangélica de Língua Portuguesa, que também acaba tendo acesso a essa nossa iniciativa de ensino. Antes de começar a tratar dos livros que são históricos, mas que também são proféticos, eu gostaria de convidar você à oração. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Deus, pela tua escritura, pela tua revelação, porque o Senhor nos alcança com a tua voz por meio do texto bíblico, e então que a gente possa entendê-lo melhor. Esse é o nosso desejo, Pai, nos ilumina, é o que a gente te pede em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o intuito dessa e das outras aulas é que quando você for ler o texto bíblico, você tenha um equipamento interpretativo. O que é um equipamento interpretativo? São algumas chaves, algumas maneiras de olhar para o texto e ter uma ideia para onde o texto está indo. O texto bíblico, nas palavras do pastor Marcos Botelho, aqui da Comunidade da Vila, ele é uma imagem que você consegue enxergar de longe como um grande mosaico. E se você se aproxima, às vezes as pedrinhas sozinhas, elas têm um encaixe um pouco difícil de você acertar. O que eu quero providenciar aqui com essas aulas é uma maneira de encaixar bem essas pedras para que você consiga enxergar a figura como um todo. E olhar para esses textos históricos como textos proféticos é uma das maneiras de enxergar esse mosaico, esse desenho do texto bíblico de maneira mais clara, tá? Muito bem. O pessoal da academia, os estudiosos formais da universidade, quando eles vão tratar desses textos históricos de Israel, do antigo Israel, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eles chamam esse bloco de textos de bloco da história deuteronomística. Por que eles chamam esse bloco de bloco da história deuteronomística? Eles chamam esse bloco assim porque essas histórias elas são contadas da perspectiva do livro de Deuteronômio, com o livro de Deuteronômio no colo. Eu já falei disso outras vezes aqui, mas dessa vez eu vou falar de maneira mais aprofundada.
O livro de Deuteronômio, dentro dos livros da Torá, talvez seja aquele, Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Dentro do livro, entre os livros da Torá, entre os livros que formam o Pentateuco, a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio talvez seja aquele mais enfático em traçar maneiras em que o povo de Israel é diferente dos povos vizinhos. Se o povo de Israel seguir a lei, cumprir a lei, fazer aquilo que a lei está dizendo ali em Deuteronômio, esse povo será um povo distinto dos povos ao redor, e assim esses povos ao redor vão ficar surpresos com o povo de Israel. Que povo é esse? Tão inteligente, tão sábio, que tem um Deus tão próximo. A gente falou disso em outras aulas, vale a recapitulação. Esses autores de Juízes, Josué, ou na ordem, né? Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eles estão olhando para a história de Israel e estão dizendo: a lei era essa, para que a gente fosse diferente. Mas nós nos tornamos iguais. É um compilado histórico que tem como base olhar para trás e olhar principalmente para os fracassos. Principalmente porque o livro de Deuteronômio, ele diz assim: se você cumprir os meus estatutos, os outros povos vão te olhar e vão ficar maravilhados. Eu vou abençoar vocês. Vai haver na tua terra fertilidade. Vocês viverão uma vida boa. Ponto. Se vocês não cumprirem os meus estatutos, eu estou fazendo uma aliança de graça com vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, vocês são o povo do antigo Israel, um povo pequeno, um povo que comparado com os outros não tem o mesmo poderio militar, não tem o mesmo contingente, é um povo que não tem as terras mais férteis de todas. Se você for comparar a terra que mana leite e mel de Canaã, é sim uma terra que mana leite e mel, boa, que tem o Rio Jordão, que ajuda na plantação, mas não é tão fértil quanto a Mesopotâmia, que está entre os rios Tigre e Eufrates. Não é tão fértil quanto as margens do Nilo, que o Egito desfruta. Então, esse povo, num lugar não tão privilegiado, com um contingente militar não tão alto, com equipamentos de guerra não tão sofisticados, esse será o povo de Deus. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Um povo pequeno, um povo fraco, um povo dependente. E eu farei desse povo um povo famoso, um povo que carrega o meu nome, um povo que todos conhecerão como povo sábio. Agora, eu estou fazendo isso por quê? Porque vocês mereceram? Não. Eu estou fazendo isso porque eu escolhi vocês. Porque eu sou um Deus gracioso. E assim Deus repete com Israel entre as nações algo que a gente vê ao longo das histórias com frequência no Antigo Testamento. Deus escolhendo o mais fraco, Deus escolhendo o irmão mais novo, Deus escolhendo geralmente aquilo que as pessoas escolheriam por último. Entretanto, se vocês não cumprirem os estatutos, eu abençoei vocês por graça, fui eu que escolhi, vocês não mereceram nada. Agora, eu escolhi vocês para que vocês vivam bem por causa da minha lei. Se vocês não cumprirem a minha lei, o que vai acontecer é que vocês vão ser dominados pelos outros povos. Vai acontecer o que aconteceria normalmente. Os outros povos mais poderosos vão dominar vocês. E efetivamente é isso que acaba acontecendo ao longo da história. O antigo Israel, ele tem dificuldade em cumprir a lei. E tendo essa dificuldade em cumprir a lei, os outros povos os dominam. No Reino do Norte, Israel, você tem um domínio assírio, e no Reino do Sul, Judá, você tem um domínio babilônico, um pouco mais tarde. A sombra do exílio na Babilônia são as trevas do domínio babilônico
que fazem com que Israel organize os seus documentos históricos, a sua oralidade do seu povo, as histórias que passam de pai para filho, de maneira um tanto crítica e pessimista. Nós estamos no exílio, afinal de contas, não cumprimos o que deveríamos ter cumprido. Então a gente olha para o passado fazendo a seguinte pergunta: quais foram os erros que nos trouxeram até aqui? E por isso, quando se lê Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, as narrativas elas são muito críticas. E muito críticas a exemplo do que fazem os profetas. A exemplo de Elias, o profeta paradigmático. A exemplo de Oséias, o profeta que denuncia a corrupção do povo, encarnando a crueldade do povo, casando com Gomer, uma prostituta, simbolizando o próprio Deus sendo traído por Israel, uma prostituta. Então todo o peso da crítica profética vai estar lá nesses livros históricos. O que foi de errado que a gente fez para terminar no exílio? Esses livros históricos vão narrar a história de Israel a partir dos erros que Israel cometeu. E de maneira bastante profética, no sentido da nossa primeira aula sobre profetas, não apenas prevendo o futuro, mas olhando para o passado e criticando, em especial, os líderes, a liderança. A liderança que conduziu o povo para o erro, para a idolatria, etc. Daí, historiadores deuteronomistas, que são contados na Bíblia hebraica entre os profetas, aquilo que nós chamamos de profetas anteriores. Os livros históricos são os profetas anteriores, e aqueles profetas que nós conhecemos na nossa Bíblia cristã, protestante, profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremias e o livro dos 12, que são os profetas menores, esses aí serão os profetas posteriores. Tá? Então, é esse olhar crítico. O que nós fizemos de errado para chegarmos até aqui, debaixo do domínio da Babilônia no exílio. E isso fará com que essas narrativas históricas elas apresentem para nós personagens extremamente ambíguos. É um erro tratar essas histórias como narrativas de grandes heróis. Sansão não é um grande herói. Saul não é um grande herói. Davi, aquele Davi que derrotou Golias, é o mesmo Davi que possui Batseba, que manda matar Urias. Não é um grande herói, é um personagem ambíguo, que tem os seus atos de eventual heroísmo, mas que tem também narradas e explícitas as suas falhas, e às vezes falhas terríveis. Salomão talvez um daqueles com quem o texto é mais duro. E depois de Salomão, os outros reis, então, nem se fala. O livro de Juízes talvez nos apresente um relato mais fácil da gente enxergar isso. O que a gente enxerga no livro de Juízes? Uma crítica enorme. Era um povo em que cada um vivia de acordo com a sua consciência. Ué, o projeto não era seguir a lei de Deus, o livro de Deuteronômio, e de repente você encontra um povo que vive cada um de acordo com aquilo que acha certo. Deus tinha deixado aquilo que era certo, o povo vive de acordo com aquilo que acha certo. E ao fazer isso, esse povo reproduz todas as maiores crueldades que o texto bíblico já tinha relatado antes de chegar nesse ponto. A selvageria lá do livro de Gênesis, quando não existia lei ainda, e Abraão tinha sido chamado no meio de perversidade, de crueldade, a história de Sodoma e Gomorra
é o tipo de história que se repete no livro de Juízes. Se você vai ler o livro de Juízes, você fala, nossa, parece Sodoma e Gomorra de novo, acontecendo outra vez. E essa é uma das marcas de um povo que foi chamado para viver de maneira distinta dos povos ao redor, mas cada um vive de acordo com a sua própria consciência. E então você tem problemas. Problemas sérios, inclusive, que são percebidos na condição de tensão, de falta de harmonia, de conflito entre as tribos que deveriam formar um povo só. O livro de Juízes apresenta para a gente a percepção de que aqueles irmãos, filhos de Jacó, quando eles se tornam grandes tribos, e mesmo depois de juntos terem saído do Egito e libertos, eles vivem em conflito uns com os outros. Tribos que se tornam, às vezes, inimigas entre si e praticando toda sorte de crueldade. Entre elas, provavelmente dentro do livro de Juízes, a mais cruel, a tribo de Benjamim. É aquela que reproduz os atos de maior atrocidade. E então o povo começa a tentar enxergar a necessidade de, quem sabe, existir um líder unificado que seja capaz de dar ordem para esse caos. Porque, com frequência, o povo se desviava, as tribos entravam em conflito, existiam tensões entre as tribos e aparecia um líder carismático, no sentido weberiano da palavra, um líder com uma grande capacidade de arregimentar os corações das pessoas, uma capacidade inata de liderar. E esse líder conduzia o povo de volta para um certo prumo que não durava muito tempo. Então, o povo começa a ver, essas tribos começam a ver, que os povos ao redor tinham um tipo de líder, que era um líder só, muito poderoso, e quem sabe esse líder traga ordem para o nosso caos. E eles começam a desejar reis. E já existia em Deuteronômio uma orientação a respeito de reis. Quando vocês tiverem um rei, que ele se comporte dessa maneira. Ou seja, já existia uma certa orientação a respeito de rei e reinado. Desejar um rei em si mesmo não é um problema. Mas essa narrativa é uma narrativa crítica e sempre ambígua. Ou seja, desejar um rei não é um problema, mas quando o povo deseja, Deus fica bravo. Samuel, que era o juiz da época, sacerdote também, e que estava conduzindo o povo até que bem, fica extremamente frustrado com esse desejo do povo por um rei. E Deus responde a Samuel, não fique frustrado porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Ora, se já existia uma lei que dizia que poderia haver um rei, e agora o povo deseja esse rei, e é algo que está na lei que foi Deus que deu, por que Deus está dizendo que ele está sendo rejeitado? Porque o povo está desejando um rei na esperança de que o rei coloque ordem no caos e não o cumprimento da Torá coloque ordem no caos. E isso é desejar ser parecido com as nações vizinhas, das quais eles deveriam ser distintos, diferentes. Esse é o problema de desejar um rei. É desejar um rei de acordo com aquilo que é um rei nas nações vizinhas. Vocês querem um rei parecido com os reis das nações vizinhas? Então eu vou dar para vocês um rei forte, um rei severo, um rei muitas vezes emocionalmente desequilibrado. E eu vou pegar esse rei da tribo mais complicada de vocês, da tribo que está fazendo as piores coisas. Pega esse rei do meio da tribo de Benjamim, pega um cara lá da tribo de Benjamim e transforma esse cara em rei. Este é Saul. E Saul é um homem que muitas vezes tem o coração em tentar fazer a coisa certa, em buscar a presença do Senhor. Fica desesperado quando perde a presença do Senhor. Mas é um homem ignorante, um matuto, um bruto, forte, poderoso, severo,
completamente desequilibrado emocionalmente. E que conduz o povo a vitórias e também conduz o povo a lugares terríveis. Porque os grandes líderes, dentro da narrativa deuteronomista, eles são ambíguos. Mesmo Davi surge depois como homem segundo o coração de Deus. Saul era o rei de acordo com o coração das nações vizinhas. Davi é o rei de acordo com os critérios de Deus para o reinado. É um homem pequeno, fraco, sensível, um poeta, corajoso, guerreiro, mas sensível, um poeta. Um homem do campo, que sabe trabalhar duro, que não pertence a uma dinastia real ou uma família muito importante, de uma cidade que não é a cidade mais importante de todas, a cidade de Belém. Ele é filho de Jessé, o belemita, e entre os irmãos dele, o menor de todos. Esse homem sensível, pequeno, não tão forte, que sabe o que é amor, que sabe o que é trabalho duro, é o tipo de homem que Deus escolhe. É um homem segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus preconiza. É isso que é segundo o coração de Deus. Não significa que o coração de Davi seja bom. Porque mesmo o homem, que é um modelo de rei, de acordo com a vontade de Deus ali, ele é ainda um homem falho. E ele falha feio. Não só no episódio de Batseba, mas a partir do episódio de Batseba e de Urias, ele comete várias falhas. E durante essas falhas de Davi, e no reinado de Saul também, você vai percebendo o quê? Que as tensões entre as tribos persistem. E elas se tornam ainda mais acentuadas nos anos finais de Salomão, que sucede Davi. Principalmente as tribos do norte. As tribos do norte, elas se sentem exploradas pela dinastia de Davi e de Salomão, pela tribo de Judá, que é uma das tribos do sul. E então, Jeroboão lidera uma liga de tribos do norte como uma espécie de movimento separatista. Até que Roboão, filho de Salomão, assume o trono e existe ali, de fato, uma separação entre Israel e Judá. Israel com essa liga de tribos do norte, Judá, Benjamim e Levi na tribo do sul. Essa tensão entre as tribos, essa falta de harmonia, essa falta do que o texto hebraico chamaria de shalom, paz, harmonia, é mais um indício de que o povo não está cumprindo a lei. É mais um indício de que o povo está vivendo aquém do chamado para o qual eles foram eleitos para viver. O povo não tem a capacidade de viver de modo que faça jus à aliança para a qual eles foram chamados. E é uma história com final triste, porque é uma história que termina no exílio. O livro de Reis vai contando como os reis de Israel se entregam a outros deuses, deixam Deus de lado e, por fim, são dominados pelos assírios, que é um povo da Mesopotâmia que fica localizado mais ao norte, entre os rios Tigre e Eufrates. Na região central da Mesopotâmia, nós temos a Babilônia, que pouco mais tarde vai dominar o Reino do Sul, vai dominar Judá, e evidentemente com eles Benjamim e Levi, e é a partir dessa derrota militar e da escravidão na Babilônia que essa história vai ser contada. É uma história densa, é uma história violenta, é uma história triste, é uma história ambígua em que Deus aparece trazendo livramento várias vezes, mas insistentemente o povo escolhe se afastar de Deus e fazer o que não deve. E, portanto, é um trecho da Bíblia que é desgostoso de ler. É um trecho da Bíblia que faz com que a gente se pergunte: nossa, por que tanta violência? Por que tanta maldade?
Por que tanta crueldade? Porque o autor está lendo isso da perspectiva de quem critica a história do próprio povo. Então ele não poupa detalhes que possam trazer luz. Como foi que chegamos a esse estado deplorável? Como é possível que sejamos o povo de Deus e agora estejamos dominados por outros povos? Onde foi que nós erramos? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente vai ler essas narrativas históricas. E isso é também um convite para a gente abandonar um pouco visões ingênuas a respeito do texto, em que os personagens bíblicos são tratados, e num contexto infantil talvez isso tenha a sua validade para ensinar crianças, para as crianças se familiarizarem com o texto, mas num contexto mais adulto a gente precisa perceber que esses protagonistas da história do antigo Israel, nesses livros, eles são retratados como gente normal, gente que acerta e gente que erra e erra profundamente. E o autor do texto não esconde esses erros. Essa é a história deuteronomista que tem essa verve profética de desafio aos reis, de desafio às autoridades, de crítica às autoridades que nos trouxeram a esse estado calamitoso. Felizmente temos um verdadeiro rei, um Messias que faz o papel do rei como ele deveria ser. Esse era o recado de hoje. Eu fico esperando vocês na nossa próxima aula, aqui na Escola Bíblica da Vila. Como estamos no YouTube, não posso deixar de pedir para que você deixe o seu like, para que você compartilhe esse vídeo com alguém, para que você verifique se você está inscrito no canal e para que você assista os outros vídeos. Agora sim, esse era o nosso recado de hoje. Eu espero por você na próxima aula da Escola Bíblica da Vila. Vou ficando por aqui.